esse ano a gente vai tratar das modulações da firmeza e franqueza. Como ativar isso que parece meio difícil de se fazer, porque talvez os modos de cultivar a firmeza e franqueza parecem possíveis, no mundo tal como é, eles são taxativos, eles são eventualmente frequentam zonas que são zonas de intolerância ou de fechamento, de indisposição, né, para a relação. E a gente aqui pratica a disposição para a relação. Né? Então, mas ao mesmo tempo, o que a gente faz aqui, embora envolva reparar, envolva práticas de atenção, práticas de cuidado, né, não é uma coisa pacífica, tranquila. Pelo contrário, encarar o difícil que é isso. Né? E para fazer uma coisa dessas de uma maneira sustentável, a gente precisa de firmeza e franqueza. Senão, pode ficar num nível em que as coisas parecem resolvidas, mas elas estão resolvidas cosmeticamente. Né? Não estão resolvidas. Aliás, resolvidas elas nunca estarão. Né? O fato da gente ter um problema juntos, de modo sustentável, faz com que a gente viva juntos. Não é eliminar os problemas, né? É um modo como a gente consegue sustentar os problemas que surgirão, que estão e os que virão. A gente está aqui pesquisando como é que firmeza e franqueza faz parceria, faz cumplicidade. Né? A princípio com alguém que é externo mesmo, a outra pessoa, mas também para que isso depois se torne uma coisa que eu possa firmar parceria comigo. Né? E me acompanhar, mesmo que venha jogar sozinho. É tudo uma questão de dose, porque os dois exercícios são firmeza e franqueza. Mas quem está aqui fora está sobretudo fazendo esse exercício de ser franco, explicitar francamente o que se passa em mim quando algo acontece. Né? Eu reparo em mim enquanto estou reparando. Né? Quem está aqui dentro está sobretudo trabalhando na afirmação do pacto de confiança entre dois. É claro que para firmar o pacto de confiança eu preciso trabalhar na franqueza. E é claro que para trabalhar com franqueza, de ser franca comigo mesmo, eu estou sentindo isso, eu fiquei com raiva, achei ruim que a pessoa fez. Eu preciso ser firme, porque senão eu não vou conseguir aguentar isso, vou fazer de conta que outra coisa está acontecendo, vou virar a cara, vou me distrair com outro negócio, vou olhar no celular, vou prestar atenção para não olhar francamente para mim mesmo. Né? Então, as duas coisas estão ligadas, mas quem está nesse anel aqui de fora invisível está trabalhando mais explicitamente no primeiro plano como que é exercitar ser franca comigo mesmo, né? Quem está aqui dentro está trabalhando mais explicitamente como é que a gente firma aqui esse entre dois a partir de como é que a gente exerce a posição, a firmeza na posição, usando a conta ali que a gente conversou horrores agora há pouco. Né? Como que a gente constrói essa posição de modo, eu estou aqui, me firmei aqui. Né? A outra pessoa vai ter o modo dela de lidar com a minha retribuição, mas eu vou trabalhar para que a minha posição seja retribuição. Né? E ao trabalhar nisso, isso vai sustentar a minha firmeza. Né? É esse o exercício. Estabelecendo, e foi incrível, eu falei pra ela, que teve uma hora que eu senti assim, cara, a gente tá fazendo esse universo juntas e tá tudo certo. Aí daqui a pouco assim, mas uma hora isso vai acabar, mas rolava uma confiança. Assim, ia acabar aquela possibilidade, né? Mas rolava já uma confiança de que a gente tava fiando junto, né? Fiando com, né? E aí isso era maravilhoso. E eu acho que foi uma sensação tão preenchedora que aí eu fiquei tentando me visitar, né? Essa sensação da outra dupla entrar e transformar o mundo, né? É muito tentador representar alguma coisa. Então, tipo, sei lá, tinha a lâmpada e aí uma ideia que surgiu, eu falei, nossa, eu vou pegar um giz e vou fazer os risquinhos de... Eu falei, não, mas... Tipo, que mundo é esse em que eu parto de um... em que eu parto de um estágio, tipo, já com nome, né? Tipo, já com identidade. Então,
como conseguir voltar para estágios anteriores e ver o potencial para além do nome que a coisa tem. Acho que é um jogo mesmo, assim, acho que eu não tinha problema com a atenção, eu conseguia ficar super focado, mas demais a ponto de querer fazer. E assim, como é difícil pra mim. Não, um pouco ficar de fora, mas é mais do que ficar de fora, eu acho que tem a ver com sei lá, com entrar na onda do outro, assim, com respeitar, sabe? Senão não é isso sou eu. Os outros não é outra coisa. Foi muito interessante fazer uma pesquisa de como abrir os campos e relaxar e se atualizar sobre si, sobre cada instante na atividade. Isso foi bem poderoso, assim, enquanto, sei lá, dança, né? Como corpo engajado em alguma coisa. E aí foi juntando, assim, eu brinquei que eu me sentia Pangeia, assim, porque foi uma coisa meio que parecia que no meu corpo eu conseguia perceber de alguma forma mudanças geológicas, assim, num tipo de um desmoronamento, algo que surge aqui que na verdade não tem um efeito instantâneo, mas ele reverbera em algum lugar, e como projetar o que esse movimento, enquanto hipótese, acho que tem a ver com isso. Você vai criando hipóteses sobre o que isso pode gerar e você vai seguindo, e ao mesmo tempo, quando eu percebi que não tinha vetor nenhum no meu corpo, eu também curti esse lugar de uma atividade menos explícita. Essa questão do sensório, que às vezes quer inibir o racional, como se o racional não fizesse parte do sensório, e ao contrário. Então, eu falei até para você, nessa espécie de miopia me era muito, quase insuportável, assim, porque a necessidade de fixar num ponto vinha. Não é isso, não é isso. Então, essa suspensão entre ficar no trânsito entre a percepção mais global e uma percepção menor, mais quieta, mais calada. Tudo isso aqui me trouxe muito a presença desse trânsito, desse possível, dessa coisa insolúvel mesmo. Não preciso dar solução, ela pode se compor na maleabilidade, assim. Não preciso dizer é isso, né? Então, é muito interessante ver a forma como tudo, assim como o Angie,
em todos os momentos, remete à vida, né? Assim, e ao meu funcionamento. E aí foi muito interessante ver como eu experimentei como as palavras que eles usavam para falar do que eles viram de mim, de como eu estava naquela situação, e aí me remeteu a muitas coisas do meu funcionamento e como que através do que a gente está experimentando com o Andy, eu posso olhar para esse meu funcionamento de outro lugar. Um aprendizado muito rico para mim, numa dupla dimensão, assim, tanto em termos de um aprendizado pessoal, em termos da minha vivência, depois de tirar algumas questões da minha vivência que eu vou levar para mim, e isso é muito bom, quanto também um aprendizado em relação ao dispositivo do Andy, né? A gente vem explorando, né, nessa parceria lá com o Iacan muito o Andy enquanto um dispositivo muito potente para trabalhar com a experiência, que é um tema que nos interessa muito dentro do nosso campo da psicologia. A gente vê um potencial enorme do dispositivo. Então, assim, essa exploração, né, esse mergulho no dispositivo também nos interessa muito, né? A ideia do E é porque a realidade ela se faz com a somatória das possibilidades de percepção e interpretação sobre a realidade. Então, por que eu escolho alguma coisa? Por que eu escolho um jeito de perceber e interpretar o mundo se eu posso somar a sua, mesmo que ela pareça de um outro mundo para mim, mas de que jeito as coisas elas vão se conectando e se traduzindo e se combinando e ampliando a nossa possibilidade de criação de comunidade a partir das nossas diferenças. Acho que esse é o ponto aqui. Eu estava a te olhar quando você se fez cachoeira, quando sua água escorreu e juntos nos dispomos a molhar e mover, quando você efervesceu e resistiu sustentando águas e mundos insondáveis. Eu testemunhei sua força e minha pressa, sua sustentação e meu desejo, suas eras, meu olhar, suas vidas, nossa dança. Você suportou o tempo, eu suportei não saber. E juntos fomos o mistério da matéria encantada. Habitamos o milagre do agora que existe. Acho que uma coisa muito interessante do Andy é a forma como a experiência ela vai se desdobrando e os rastros que ela deixa. Daí mesmo que no primeiro contato ela possa parecer às vezes hermética, às vezes muito fechada nos conceitos, aquilo a cada momento que a gente lembra, resgata e tenta implementar de alguma forma aquilo no cotidiano, seja no trabalho, seja numa análise política, numa análise de vida, numa situação corriqueira no meio da rua, isso sempre atualiza e reverbera, assim. É uma coisa que muda a percepção de estar no mundo, de se reinventar e agora ouvindo, experimentando, eu sinto uma tranquilidade de deixar as palavras mais ressoarem do que serem encaixadas em algum lugar de entendimento, assim. As palavras são um contorno possível para esse insondável, né? Para esse que é muito maior, né? Perceber essa proposta, essa pesquisa como um modo operativo, eu acho que vai dando mais contorno ainda, né? E de algo que se pode operar e não apenas refletir e ficar numa camada de mental, né? Dicotomizada, separada, enfim, eu acho que algo dentro realmente do operar, né? Do atuar, né? Uma certa perspectiva de entender que a gente é o nosso entorno, a gente é um certo campo, um certo espaço, uma certa teia de relações, né? E a gente começa a olhar as relações e ver a partir das relações, né? E não tão das coisas estanques, assim. E aí isso, para mim, funcionou por muito tempo como... E funciona ainda, um treinamento de sensibilidade mesmo.
para não ver as coisas tão estanques assim, e mais em redes mesmo de relações. Eu acho que tem uma aposta muito importante na política do sensível que me interessa muito, assim. Seja para eu levar a minha vida, seja para eu usar no trabalho, seja, enfim, é isso, para viver, assim. Eu acho que é uma aposta muito arriscada, mas muito potente também de se fazer. E para mim o que ficou muito é a coisa do o mundo é irreparável, e aí como reparar o irreparável, assim como profanar o improfanável, o capitalismo e tal, né? Tipo... O Andy, eu venho entendendo a prática, né? A prática de pensamento, a prática de jogo, né? A prática de pensação, como a Fernanda diz, né? Efetivamente como um espaço de experimentação, né? E esse espaço de experimentação é com a experiência. E eu sinto que está muito especial essa escuta de si também, a gente se voltar para o nosso próprio corpo e pensar nesse tensionamento da relação com o outro, né? Eu sinto que quando eu comecei a trabalhar nesse método, tinha uma noção muito importante que continua, né? Que é do senso coletivo, mas muito importante também pensar o autocuidado como uma etapa essencial para esse ser coletivo, né? Eu acho que está mais somático o trabalho, está mais xamânico e está entrando também nos caminhos assim que são muito interessantes. De poder atuar nesse lugar de se perceber, né? Eu acho que é um elo, né? Inclusive entre muitas sabedorias ancestrais que já estão aqui, mas que a gente vai se separando, ou vai se esquecendo, vai deixando de ser, de pertencer, né? Eu acho que a gente vem podendo mais do que definir em termos de linguagem, que é o cuidado, né? Experimentar o cuidado nesse sentido, né? Que o cuidado ele envolve de alguma maneira um cuidar que envolveria uma prudência, que envolveria uma certa conservação, mas acho que fica muito evidente que esse cuidar ele é uma experimentação de invenção. Sempre vai dizer de mim, né? Mas quando a gente está lidando com a materialidade da coisa, tem mais uma possibilidade de você estar numa coisa comum ali, né? De criar junto. E essa chave que virou é que faz toda a diferença para mim, tornou mais prazeroso de jogar. Só que ao mesmo tempo tem isso, né, do Andy. Você descobriu um negócio, virou uma chave, mas daqui a pouco já vem 15 mil outras e você tá achando que é um negócio, o negócio te escapa, não é mais aquilo, é outro, é mais do que aquilo, é o contrário daquilo ao mesmo tempo, sei lá.